Bom dia, alunos! Hoje, nosso foco será a disciplina de Noções de Direito Administrativo, um tema crucial para o concurso da PRF. Nesta aula, vamos explorar os princípios e regras que regem a administração pública e a relação entre o Estado e os cidadãos. Vamos abordar os conceitos fundamentais do direito administrativo, que incluem a estrutura e as funções da administração pública, os atos administrativos, o controle da administração e as normas que orientam a atuação dos servidores públicos. Compreender esses aspectos é essencial para a sua preparação e para uma atuação eficaz no serviço público. Preparem-se para uma aula cheia de conteúdo relevante e esclarecedor. Vamos mergulhar no direito administrativo e fortalecer nosso conhecimento para o concurso. Vamos começar! Estado, Governo e Administração Pública, um guia completo para concursos da PRF. Conceitos fundamentais. Para entender a administração pública, é essencial compreender os conceitos de Estado, Governo e Administração Pública. Estado é uma entidade política, juridicamente organizada, que exerce o poder soberano sobre um determinado território e população. Possui elementos como povo, território, governo e soberania. Governo é o conjunto de órgãos que exercem o poder político em determinado momento histórico. É o instrumento através do qual o Estado manifesta sua vontade. Administração pública é o conjunto de órgãos e entidades que exercem a função administrativa do Estado, visando atender o interesse público. Elementos do Estado. Povo, um conjunto de habitantes de um Estado, unidos por laços históricos, culturais e jurídicos. Território, espaço geográfico sobre o qual o Estado exerce sua soberania. Governo, um conjunto de órgãos que exercem o poder político. Soberania, um poder supremo e exclusivo do Estado para se autogovernar, sem subordinação a outro poder. Poderes do Estado. A teoria da separação dos poderes, atribuída a Montesquieu, divide o poder estatal em três funções. Legislativo, cria as leis. Executivo, aplica as leis e administra o Estado. Judiciário, aplica as leis aos casos concretos, resolvendo conflitos. Organização da administração pública. A administração pública pode ser dividida em direta, órgãos que integram a estrutura da pessoa jurídica de direito público, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Indireta, entidades criadas por lei para desempenhar atividades de interesse público, como autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Natureza, fins e princípios da administração pública. Natureza, a administração pública é uma atividade essencialmente jurídica, regida por normas e princípios específicos. Fins, a administração pública tem como fim primordial atender ao interesse público, promovendo o bem comum da sociedade. Princípios, os princípios da administração pública são os balizadores de sua atuação. Os principais são: legalidade, a administração só pode fazer o que a lei autoriza. Impessoalidade, os atos administrativos devem visar o interesse público e não interesses particulares. Moralidade, a administração deve agir com ética e probidade. Publicidade, os atos administrativos devem ser divulgados. Eficiência, a administração deve buscar a otimização dos recursos e a melhoria dos serviços prestados. 2. Direito administrativo, um guia completo para concursos da PRF. O que é direito administrativo? O direito administrativo é o ramo do direito que regulamenta a atividade da administração pública. Em outras palavras, ele estabelece as regras que devem ser seguidas pelos órgãos e entidades do Estado quando exercem suas funções, como prestar serviços públicos, realizar obras e aplicar leis. Em resumo, o direito administrativo é o conjunto de normas que organizam a atividade do Estado na prestação de serviços à sociedade. Quais são as fontes do direito administrativo? As fontes do direito administrativo são os locais onde encontramos as normas que regem a administração pública. As principais fontes são: Constituição Federal. A Constituição é a lei maior do país e estabelece os princípios fundamentais da administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Leis. Das leis complementares, ordinárias e delegadas detalham as normas estabelecidas na Constituição.
Decretos são normas editadas pelo Poder Executivo para regulamentar leis. Regimentos são normas internas de cada órgão ou entidade da administração pública. Jurisprudência são as decisões dos tribunais que interpretam as leis e criam precedentes para casos futuros. Costume em práticas reiteradas e aceitas pela sociedade que adquirem força de lei. Tratados e convenções internacionais e acordos internacionais que o Brasil adere e que se incorporam ao nosso ordenamento jurídico. Princípios do direito administrativo. Os princípios são os fundamentos do direito administrativo. Eles orientam a atuação da administração pública e garantem a legalidade e a eficiência dos atos administrativos. Os principais princípios são: legalidade. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Impessoalidade. Os atos administrativos devem visar o interesse público e não interesses particulares. Moralidade. A administração deve agir com ética e probidade. Publicidade. Os atos administrativos devem ser divulgados para conhecimento de todos. Eficiência. A administração deve buscar a otimização dos recursos e a melhoria dos serviços prestados. Indisponibilidade do interesse público. O interesse público prevalece sobre o interesse particular. Continuidade do serviço público. Os serviços públicos devem ser prestados de forma contínua e ininterrupta. Em resumo, os princípios do direito administrativo garantem que a administração pública atue de forma justa, transparente e eficiente, sempre em prol do interesse público. A importância do direito administrativo para a PRF. O direito administrativo é fundamental para a atuação da Polícia Rodoviária Federal, PRF, por diversas razões. Base legal. A PRF é um órgão da administração pública e, portanto, sua atuação é regida pelas normas do direito administrativo. Fiscalização. A PRF tem como função fiscalizar o cumprimento das leis, inclusive das normas de trânsito, que são uma expressão do poder de polícia da administração. Relação com o cidadão. O policial rodoviário federal atua em contato direto com o cidadão e deve conhecer os princípios e normas do direito administrativo para garantir um atendimento justo e eficiente. Em resumo, o direito administrativo é a base legal para a atuação da PRF e garante que a polícia rodoviária exerça suas funções de forma legal e eficiente. 3. Organização administrativa da União, direta e indireta. Introdução. A organização administrativa da União é a estrutura que define como os poderes e funções do Estado são distribuídos para a prestação de serviços públicos. É como se fosse um mapa que mostra como o governo federal está organizado para atender às necessidades da população. Administração direta. A administração direta é formada pelos órgãos que integram a estrutura administrativa da União, ou seja, aqueles que estão diretamente ligados à Presidência da República e aos ministérios. São exemplos de órgãos da administração direta. Ministérios, como o Ministério da Justiça, da Educação, da Saúde, etc. Secretarias, subordinadas aos ministérios, como a Secretaria da Receita Federal. Câmara dos Deputados e Senado Federal, órgãos do Poder Legislativo, mas que também exercem funções administrativas. Supremo Tribunal Federal, STF, e outros tribunais, órgãos do Poder Judiciário, responsáveis pela aplicação das leis. Características da administração direta. Subordinação direta. Os órgãos da administração direta estão subordinados diretamente ao Presidente da República ou aos ministros. Pessoal estatutário. Os servidores da administração direta são regidos por um regime jurídico próprio, o Estatuto. Patrimônio único. Os bens e direitos da administração direta pertencem à União. Administração indireta. A administração indireta é formada por pessoas jurídicas de direito público ou privado que o Estado cria para executar atividades de interesse público. São exemplos de entidades da administração indireta. Autarquias, pessoas jurídicas de direito público com personalidade jurídica própria, patrimônio e receita próprios. Exemplos: Anvisa, Inmetro. Empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado, com capital exclusivamente público, que exploram atividade econômica de interesse coletivo. Exemplo: Petrobras. Sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, com capital misto, público e privado, que exploram atividade econômica de interesse coletivo.
Exemplo, Banco do Brasil. Fundações públicas, pessoas jurídicas de direito privado, com patrimônio próprio, destinadas a realizar atividades de interesse público. Exemplo, Fundação Oswaldo Cruz. Características da administração indireta. Autonomia. As entidades da administração indireta possuem autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas à supervisão do Estado. Personalidade jurídica própria. Cada entidade possui personalidade jurídica própria, com direitos e obrigações. Patrimônio próprio. Cada entidade possui seu próprio patrimônio. Por que é importante saber a diferença? Responsabilização. A responsabilidade civil por danos causados é diferente entre a administração direta e indireta. Regime jurídico. Os servidores de cada um possuem regimes jurídicos diferentes. Licitações. As regras para a contratação de serviços e compras são diferentes para cada tipo de entidade. Em resumo, a organização administrativa da União é dividida em direta e indireta. A administração direta é formada pelos órgãos que integram a estrutura administrativa da União, enquanto a administração indireta é formada por entidades criadas pelo Estado para executar atividades de interesse público. Para o concurso da PRF, é fundamental entender essa divisão, pois a PRF atua em relação a ambos os tipos de administração. 4 agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Agentes públicos são todas as pessoas que prestam serviços ao Estado, exercendo funções públicas. Eles podem ser desde o presidente da República até o servidor de um órgão público municipal. Espécies e classificação dos agentes públicos. Os agentes públicos podem ser classificados de diversas formas, mas as principais divisões são: agentes políticos exercem funções de direção, chefia e assessoramento, sendo eleitos ou nomeados para mandatos fixos. Exemplos: presidente, governadores, prefeitos, vereadores, ministros. Servidores públicos exercem funções de caráter permanente ou temporário, sendo regidos por leis específicas. Exemplos: professores, policiais, técnicos administrativos. Funcionários públicos exercem funções de natureza técnica ou manual, geralmente em caráter temporário. Poderes, deveres e prerrogativas dos agentes públicos. Poderes são as atribuições que o agente público possui para exercer suas funções, como o poder de polícia, o poder regulamentar e o poder hierárquico. Deveres são as obrigações que o agente público deve cumprir, como a lealdade à instituição, a assiduidade e a probidade administrativa. Prerrogativas são os direitos especiais que o agente público possui, como a estabilidade no cargo, a irredutibilidade de vencimentos e as licenças. Cargo, emprego e função públicos. Cargo público é a unidade de trabalho criada por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Emprego público é a relação de trabalho estabelecida com pessoas que não possuem estabilidade, como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Função pública é o conjunto de atribuições e responsabilidades inerentes a um cargo ou emprego público. Regime Jurídico Único, Lei nº 8112/1990. A Lei nº 8112/1990 regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Essa lei estabelece as regras para provimento de ingresso no serviço público, através de concurso público. Vacância e término do vínculo com a administração, por aposentadoria, demissão, falecimento, etc. Remoção e mudança de local de trabalho, dentro do mesmo quadro funcional. Redistribuição e mudança de quadro funcional, por interesse da administração. Substituição ou ocupação temporária de cargo por outro servidor. Direitos e vantagens dos servidores públicos. Os servidores públicos têm direito a remuneração, vencimento, gratificações, adicionais, etc. Licenças, licença maternidade, licença paternidade, licença para tratar de assuntos particulares, etc. Aposentadoria e direito de se aposentar após cumprir determinados requisitos. Assistência médica e previdenciária, acesso a serviços de saúde e previdência social. Estabilidade, após um período de estágio probatório, o servidor adquire estabilidade no cargo. Regime disciplinar.
O regime disciplinar estabelece as normas para a aplicação de penalidades aos servidores que cometem infrações funcionais. As principais penalidades são: advertência, censura verbal, suspensão, afastamento do cargo, com perda de remuneração, demissão, extinção do vínculo com a administração. Responsabilidade dos agentes públicos. Os agentes públicos respondem civil, criminal e administrativamente pelos seus atos. Responsabilidade civil: o agente público responde pelos danos que causar ao erário ou a terceiros. Responsabilidade criminal: o agente público responde pelos crimes que cometer no exercício de suas funções. Responsabilidade administrativa: o agente público responde pelas infrações funcionais, sujeitando-se às penalidades disciplinares. A importância para a PRF. A Lei nº 812/1990 é a principal referência para os policiais rodoviários federais, pois estabelece os direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos federais. O conhecimento dessa lei é fundamental para que o policial exerça suas funções com segurança jurídica e ética. 5 poderes administrativos, ferramentas da administração pública. Os poderes administrativos são as prerrogativas que a administração pública possui para cumprir suas finalidades, ou seja, para atender o interesse público. São instrumentos que permitem ao Estado organizar, controlar e fiscalizar as atividades administrativas. Tipos de poderes administrativos. Poder hierárquico. O que é a relação de subordinação entre os órgãos e agentes públicos, permitindo que um órgão superior controle e oriente os órgãos inferiores. Características. Ordenação: emitir ordens e comandos. Coordenação: harmonizar as atividades dos órgãos subordinados. Controle: fiscalizar e corrigir a atuação dos subordinados. Delegação e avocação: transferir ou reassumir atribuições. Exemplo: um ministro pode delegar atribuições a um secretário. Poder disciplinar. O que é o poder de aplicar penalidades aos servidores públicos que cometerem infrações funcionais. Objetivo: garantir a disciplina e a eficiência da administração pública. Exemplo: a aplicação de suspensão a um servidor que faltou ao trabalho sem justificativa. Poder regulamentar. O que é a capacidade da administração pública de editar normas complementares às leis, detalhando sua aplicação. Objetivo: complementar a lei e adaptá-la às peculiaridades de cada situação. Exemplo: edição de decretos e portarias para regulamentar uma nova lei. Poder de polícia. O que é a prerrogativa da administração pública de condicionar e restringir o uso de bens, atividades e direitos individuais, em razão do interesse público. Características. Coercitivo: pode ser exercido de forma coercitiva, com aplicação de sanções. Discricionário: permite certa margem de liberdade na sua aplicação. Autoexecutoriedade: em alguns casos, a administração pode executar suas decisões sem precisar de ordem judicial. Exemplo: fiscalização de trânsito, concessão de alvarás. Uso e abuso do poder. Uso regular: a utilização dos poderes administrativos dentro dos limites legais e com o objetivo de atender ao interesse público. Abuso de poder ocorre quando o agente público extrapola os limites de seus poderes, agindo de forma ilegal ou arbitrária. A importância para a PRF. O conhecimento dos poderes administrativos é fundamental para o policial rodoviário federal, pois exercício da função da PRF exerce diversos poderes administrativos, como o poder de polícia no trânsito e o poder disciplinar sobre seus servidores. Respeito aos direitos: o policial deve conhecer os limites de seus poderes para não cometer abusos. Legitimidade das ações: a atuação da PRF deve ser sempre pautada pela legalidade e pela defesa do interesse público. Em resumo, os poderes administrativos são ferramentas essenciais para a administração pública. O policial rodoviário federal, ao compreender esses poderes, estará mais apto a exercer suas funções de forma legal e eficiente, garantindo a segurança e a ordem no trânsito. 6. Agora vamos desvendar um dos temas mais importantes do direito administrativo, os atos administrativos. Imagine que a administração pública é como uma grande máquina, e os atos administrativos são as engrenagens que a fazem funcionar.
Cada decisão tomada por um órgão público, desde a concessão de uma licença até a aplicação de uma multa, é um ato administrativo. O que é um ato administrativo? É toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou obrigações. Em outras palavras, é uma decisão tomada por um órgão público que produz efeitos jurídicos. Exemplo: uma multa de trânsito aplicada pela PRF é um ato administrativo. Atributos dos atos administrativos. Os atos administrativos possuem características especiais que os diferenciam dos atos jurídicos em geral. Presunção de legitimidade: são considerados válidos até que se prove o contrário. Coercibilidade: podem ser executados pela própria administração, sem necessidade de ordem judicial. Imperatividade: impõem obrigações aos destinatários, independentemente de sua concordância. Execuibilidade: podem ser executados diretamente pela administração. Validade, eficácia e extinção. Validade: um ato administrativo é válido quando atende a todos os requisitos legais. Eficácia, refere-se aos efeitos jurídicos do ato, ou seja, quando ele começa a produzir seus resultados. Extinção: no ato administrativo pode ser extinto por diversas razões, como revogação, por razões de conveniência e oportunidade, anulação, por vício de legalidade, ou cassação, por descumprimento de condição. Classificação dos atos administrativos. Os atos administrativos podem ser classificados de diversas formas, como: quanto à forma, expressos ou tácitos. Quanto ao conteúdo, normativos, criam normas gerais, ordinatórios, disciplinam a atividade administrativa, punitivos, aplicam sanções, etc. Quanto aos efeitos, constitutivos, criam um novo direito, declaratórios, reconhecem um direito já existente, etc. Vinculação e discricionariedade. Atos vinculados são aqueles em que a administração pública não tem liberdade de escolha, devendo agir de acordo com a lei. Atos discricionários são aqueles em que a administração pública possui certa margem de liberdade para escolher a melhor solução, dentro dos limites da lei. Exteriorização dos atos administrativos. A exteriorização do ato administrativo é a sua formalização por escrito. É importante que o ato seja claro, preciso e conciso, indicando a autoridade que o expediu, o seu conteúdo e os seus fundamentos. Em resumo, os atos administrativos são a expressão da vontade da administração pública e possuem características próprias que os diferenciam dos demais atos jurídicos. É fundamental que o servidor público conheça os diversos tipos de atos administrativos, seus atributos e os requisitos para sua validade, pois isso é essencial para o exercício de suas funções. 7. Agora vamos falar sobre um tema fundamental para o direito administrativo, os serviços públicos. Você já parou para pensar em tudo que o Estado nos oferece? Desde a coleta de lixo até a educação, esses são exemplos de serviços públicos. Mas o que exatamente são esses serviços e como eles funcionam? Vamos lá. O que são serviços públicos? Serviços públicos são atividades exercidas pelo Estado ou por particulares delegados, destinadas a satisfazer necessidades coletivas, essenciais ou não, sob regime jurídico próprio e sob controle do poder público. Em outras palavras, são atividades que visam atender o interesse da coletividade, como saúde, educação, segurança, transporte, etc. Características dos serviços públicos. Essencialidade: são atividades indispensáveis à vida social. Continuidade: devem ser prestados de forma contínua e ininterrupta. Universalidade: devem ser prestados a todos os cidadãos. Impessoalidade: destinados ao interesse coletivo, não a interesses particulares. Classificação dos serviços públicos. Os serviços públicos podem ser classificados de diversas formas. Quanto à natureza, gerais, destinados a toda a coletividade, ou especiais, destinados a grupos específicos. Quanto ao regime jurídico, próprios, prestados diretamente pelo Estado, ou delegados, prestados por particulares. Quanto à forma de prestação, UTI singulis individuais, como fornecimento de água, ou UTI universis coletivos, como segurança pública.
Regulamentação e controle dos serviços públicos. A prestação dos serviços públicos é regulamentada por leis e normas específicas, que estabelecem os padrões de qualidade, os direitos dos usuários e as responsabilidades dos prestadores. O Estado exerce um controle rigoroso sobre a prestação dos serviços públicos, a fim de garantir que sejam prestados com eficiência e qualidade. Delegação de serviços públicos. Muitas vezes, o Estado não possui capacidade para prestar todos os serviços públicos diretamente. Por isso, ele pode delegar essa tarefa a particulares, através de contratos administrativos. As principais modalidades de delegação são: concessão é a transferência, por tempo determinado, da prestação de um serviço público, mediante licitação, a uma pessoa jurídica que demonstre capacidade para sua execução. Permissão é a delegação, a título precário, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho. Autorização é um ato administrativo unilateral pelo qual a administração pública permite a prestação de determinados serviços. Forma, meios e requisitos para a prestação de serviços públicos. A forma como os serviços públicos são prestados pode variar, dependendo da sua natureza e da modalidade de delegação. Os meios utilizados para a prestação dos serviços também podem ser diversos, como pessoal, material, equipamentos, etc. Requisitos para a prestação de serviços públicos. Capacidade técnica e financeira. O prestador do serviço deve possuir a capacidade técnica e financeira para executar o serviço de forma eficiente. Licitação. A concessão e a permissão de serviços públicos devem ser precedidas de licitação, garantindo a igualdade de oportunidades entre os interessados. A importância para a PRF. A PRF, como órgão responsável pela segurança nas rodovias, presta diversos serviços públicos, como o patrulhamento, a fiscalização de trânsito e o atendimento a acidentes. O conhecimento sobre serviços públicos é fundamental para o policial rodoviário federal, pois permite que ele compreenda o papel do Estado na prestação de serviços à sociedade e as suas responsabilidades como agente público. 8. Agora vamos falar sobre um tema crucial para a garantia da legalidade e da eficiência da administração pública, o controle e a responsabilização da administração. Imagine que a administração pública é como uma empresa, e assim como qualquer empresa, ela precisa ser fiscalizada para garantir que esteja operando de forma correta. Por que é necessário controlar a administração? O controle da administração pública é fundamental para garantir que os agentes públicos atuem de acordo com a lei e que os serviços públicos sejam prestados com qualidade. Além disso, o controle visa prevenir abusos de poder e garantir a transparência nas ações do Estado. Tipos de controle. Existem diversos tipos de controle da administração pública, sendo os principais: controle administrativo, exercido pelos próprios órgãos da administração, através de mecanismos como a hierarquia, a supervisão e a corregedoria. Controle judicial, exercido pelo Poder Judiciário, através da análise da legalidade dos atos administrativos. Controle legislativo, exercido pelo Poder Legislativo, através da fiscalização da execução orçamentária e da aprovação de leis. Responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado é a obrigação de indenizar os danos causados por seus agentes, quando atuando na prestação de serviços públicos ou por atos ilegais. Essa responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa do agente público. Lei nº 8429/1992, de Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei estabelece as sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos de improbidade administrativa, como enriquecimento ilícito, violação aos princípios da administração pública e prejuízo ao erário. Quais são os atos de improbidade? Enriquecimento ilícito, quando o agente público obtém, direta ou indiretamente, vantagem indevida em razão do exercício de suas funções. Violação aos princípios da administração pública, quando o agente público pratica atos que ferem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Prejuízo ao erário, quando o agente público causa dano ao patrimônio público. As sanções da Lei de Improbidade. As sanções previstas na Lei de Improbidade são: perda da função pública, o agente público pode perder o cargo ou emprego.
Suspensão dos direitos políticos. O agente público pode ficar impedido de exercer cargos públicos por um determinado período. Pagamento de multa civil. O agente público pode ser obrigado a pagar uma multa. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios. O agente público pode ser proibido de participar de licitações e de receber benefícios do Estado. Ressarcimento ao erário. O agente público pode ser obrigado a ressarcir o dano causado ao erário. A importância para a PRF. O conhecimento sobre controle e responsabilização da administração é fundamental para o policial rodoviário federal, pois garantia da legalidade. O policial deve agir sempre dentro dos limites da lei, evitando cometer atos de improbidade. Responsabilização. O policial pode ser responsabilizado civil, administrativa e penalmente por seus atos. Fiscalização. A PRF tem o dever de fiscalizar outras instituições e, portanto, precisa conhecer os mecanismos de controle da administração pública. 9. Por fim, vamos desvendar uma lei fundamental para o direito administrativo, a Lei nº 9784/1999, conhecida como Lei do Processo Administrativo. Essa lei estabelece as regras básicas para o andamento dos processos administrativos no âmbito da administração pública federal. O que é o processo administrativo? Imagine que você precisa solicitar um serviço público, como uma licença ambiental, ou que você foi autuado por uma infração administrativa. Nesse caso, você iniciará um processo administrativo, que nada mais é do que um conjunto de atos praticados pela administração pública para resolver uma determinada situação. Por que a Lei 9784/1999 é importante? Essa lei garante que os processos administrativos sejam realizados de forma justa, transparente e eficiente, assegurando os direitos dos administrados e aqueles que participam do processo. Ela estabelece princípios como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que devem guiar todas as ações da administração pública. Principais pontos da Lei 9784/1999. Início do processo. O processo administrativo pode ser iniciado de ofício pela administração ou a pedido do interessado. Fases do processo. O processo administrativo passa por diversas fases, como a instauração, a instrução, a decisão e a revisão. Direitos dos administrados. A lei garante aos administrados o direito à ampla defesa, ao contraditório, à informação e à motivação das decisões. Princípios da administração pública. A lei reafirma os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que devem ser observados em todo o processo administrativo. Recursos. Os administrados podem interpor recursos contra as decisões administrativas que considerarem injustas. A importância para a PRF. A Lei 9784/1999 é fundamental para a atuação da PRF, pois ela regulamenta os processos administrativos que a Polícia Rodoviária Federal instaura, como por exemplo, os processos de aplicação de multas, de cassação de habilitação e de investigação de acidentes. Ao conhecer essa lei, o policial rodoviário federal estará mais apto a agir de forma correta e a garantir os direitos dos cidadãos. Em resumo, a Lei 9784/1999 é a bússola que orienta a administração pública federal em seus processos administrativos. Ao conhecer essa lei, você estará mais preparado para lidar com situações administrativas e para defender os seus direitos como cidadão. Gostaria de aprofundar algum tema específico sobre a Lei 9784/1999? Possíveis tópicos para aprofundamento. Recursos administrativos. Como interpor um recurso e quais os prazos? Decisão administrativa. Como deve ser fundamentada e quais os seus efeitos? Responsabilidade civil da administração. A responsabilidade do Estado por danos causados em processos administrativos. Lembre-se, a Lei 9784/1999 é um tema fundamental para o concurso da PRF. Dedique tempo suficiente para o seu estudo.